Olá, começa agora o programa que fala de inovação tecnológica em negócios escaláveis para atender as demandas do dia a dia. Esse é o Projeto Startup e você é muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar com Clemente Gauer, ele que é especialista em mobilidade elétrica. Mas antes, nós vamos conferir a ideia inovadora e moderna da startup GreenV, que atua no ramo de carregadores para carros elétricos e tem clientes de peso do ramo automobilístico. Vamos ver. Meu nome é Júnior Miranda, sou o CEO da GreenV, fundador e CEO da GreenV, e sou engenheiro de formação, mas hoje eu já me vejo como empresário, mas o que eu mais gosto mesmo é dizer que eu sou empreendedor, que é a verdade, é o nosso dia a dia aqui. A GreenV, ela começou há bons anos atrás, na verdade, quando a gente começou com uma empresa muito focada em internet das coisas, em automação, casas inteligentes, projetos inteligentes, empresas inteligentes. Então, em 2013, para ser mais preciso, teve um evento, Casa Cor São Paulo, onde a gente foi desafiado a implantar um projeto não só como casa inteligente, mas também como algo inteligente, sustentável, inovador, e foi aí que a gente trouxe várias tecnologias para residência. E o que foi interessante, a gente trouxe, pela primeira vez, a gente se deparou com um carregador de carro elétrico. Isso mudou nossa história completamente. A partir desse primeiro projeto com carregador de carro elétrico, a gente instalou e fez vários projetos de mobilidade e lançou inclusive a BMW no Brasil, em parceria com a BMW, eles estavam começando no país e na época não tinha nenhum veículo que o consumidor final pudesse comprar. E o i3 e o i8, os veículos i3 e i8 foram os primeiros veículos lançados no Brasil para o consumidor final. E a gente participou de todo o lançamento do projeto. A partir disso, a gente começou a se desenvolver em mobilidade elétrica, E em 2017 a gente decidiu separar as empresas e focar, E aí eu foquei em mobilidade elétrica e com isso a gente fechou vários projetos, vários contratos. Contrato com a Porsche, contrato com várias outras montadoras, E além disso, começou uma inquietação com relação ao que vinha de novo nesse mercado. E com isso a gente analisou o que tinha fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, China, e a gente percebeu que cada vez mais esse mundo estava da mobilidade seria digitalizado e claro no Brasil também. A gente chamou a Tenex Digital, que é uma aceleradora de startups e empresas, e desenvolveu um plano estratégico para os próximos 5 anos. Então, com isso, a gente decidiu investir pesado em tecnologia, pesado no digital, estamos investindo e já lançamos diversos projetos. Lançamos a primeira escola de mobilidade elétrica do país, online. Lançamos um aplicativo para os usuários encontrarem os pontos de recarga, que se chama GVGO, GVGO. Tá na Apple, tá na plataforma também Play Store, E também uma plataforma de mobilidade para as empresas. Quando a gente começou a estudar o que tinha fora do Brasil, a gente viu muita coisa ruim, muita coisa boa, alguma coisa muito boa, E aí, entramos em tudo que tinha, Os grandes players do setor aí, Europa, em especial Estados Unidos, e fizemos um benchmark no mercado. Então, quais são as funcionalidades que tem todos esses melhores apps? Listamos tudo isso, priorizamos o desenvolvimento de tudo isso, E essa foi a concepção do app, Eu brinco que no começo da empresa eu resgatei um pouco da elétrica na minha vida, Porque de formação eu sou engenheiro eletricista, mas também com ênfase em computação, e de uns anos para cá resgatei TI, então um pouco de desenvolvimento de software. E tem sido uma experiência desafiadora e incrível. E no ano passado a gente lançou tudo isso com investimento. Fomos a primeira empresa aportada aí no mercado de mobilidade, com 22 milhões de reais. É o maior aporte no mercado brasileiro, justamente para acelerar o nosso plano aí e fazer acontecer todas as coisas. E isso é skin in the game total, isso é empreender, isso é dar cara para bater, não é isso? E criar soluções novas para um mercado que está nascendo no fim das contas do país. Como startup,
né, a gente entendeu estrategicamente que fazia sentido desenvolver a nossa tecnologia. E por isso, no nosso plano, a gente precisou de um aporte para poder acelerar e investir em tecnologia. A gente trabalha muito com projetos de instalação de carregador, com isso a gente tem contratos com Porsche, com Audi, com Volkswagen Caminhões e por aí vai, e outras diversas empresas, né? E além desses serviços, nós temos uma série de outros serviços que apoiam a eletrificação dos negócios no Brasil, como por exemplo a GreenV Academy. A GreenV Academy, ela é a plataforma de mobilidade elétrica, foi a primeira do país, foi lançada no ano passado e a gente já tem um grande case aí que é com a Intelbras. A Intelbras está lançando todo um portfólio de carregadores no país, né? E a gente foi contratado para treinar as suas revendas dos seus clientes e prepará-los para instalar e projetar e instalar os carregadores de veículos elétricos. Basicamente, a gente quer formar profissionais no setor de mobilidade elétrica, seja ligado à instalação de carregadores, seja ligado à reparação, sinistro de baterias e outros diversos temas ligados à mobilidade elétrica, né? Condomínios, como os síndicos profissionais hoje se preparam para a vinda dos carregadores de veículos elétricos e por aí vai. Então, assim, a gente vai lançar muitas soluções para ensinar e proporcionar essa transição para o mercado da mobilidade. Isso é um grande negócio, porque na prática a gente tem uma plataforma de mobilidade que a gente pode, inclusive, e esse é um dos objetivos, licenciar essa tecnologia para as grandes empresas que já estão no Brasil e querem investir em mobilidade, ou mesmo novas empresas que estão nascendo e precisam de um software para suportar o seu crescimento. A gente tem o CMS, que é a plataforma de mobilidade elétrica, que é Charging Management System, é um sistema de gestão de recarga elétrica, de carregamento, tá? E também temos, em alguns projetos, a gente entra com uma figura de CPO, que é o Charge Point Operator, que é o operador de ponto de recarga, que na prática todo o CPO ele tem um CMS, que pode ser próprio ou não. E a gente é justamente uma empresa que tem o CMS próprio e também podemos ser CPO de algumas empresas. O nosso grande objetivo é, como empresa de tecnologia em mobilidade, eletrificar os negócios do país. Então, na prática, o que acontece? As empresas como um todo terão muitas necessidades com relação à mobilidade elétrica. E a gente está justamente como o grande player, o grande hub para poder viabilizar esses projetos. Porque através disso, isso vai chegar ao consumidor final, isso vai viabilizar a vinda do carro elétrico em volume, em escala para o nosso país. A Academy é a primeira escola do país, então na prática não tem nenhum outro player ou setor ou algo igual no país, né? Com relação às tecnologias, acho que tem uma questão bastante importante. Como somos pioneiros nesse mercado, toda a nossa experiência a gente está condensando e entregando nos nossos softwares. A gente teve feedback de cliente, por exemplo, que absolutamente tudo que a gente tem é útil porque a gente respira esse mercado. A gente tem um planejamento de 2, 3 anos de desenvolvimento de software com muitas novas funcionalidades que vão fazer muitas das empresas efetivamente gerarem mais receita, ganharem dinheiro com a nossa tecnologia. Então esse é um grande diferencial, a gente olha muito o negócio e a possibilidade dos nossos clientes ganharem dinheiro com isso. Hoje a gente está muito envolvido no B2B2C, então a gente tem como grandes clientes as empresas que vão proporcionar uma experiência em mobilidade para o seu consumidor final. Algo que a gente tem nas áreas aqui é muito daquilo de startup, gestão ágil. Então a gente trabalha muito com Scrum, trabalha muito com KR, trabalha muito com o que tem sido usado nas startups e que a gente sabe que dá resultado. Hoje, 100% da empresa está envolvida na aceleração e o que é mais legal, né? A gente vê as coisas acontecendo muito rápido. Pensando em volume de veículos, só para ter uma ideia, puros elétricos, foi feito um trabalho muito legal aí, o Anuário de Mobilidade,
esse ano, e a gente está falando de, em 21, 5 mil veículos elétricos, puros elétricos. Não estou falando nem dos plugins, nem dos eletrificados, né? Uma previsão moderada, não é nem agressiva, para 2025, a gente já está falando de 29 mil. Ou seja, um crescimento de 6 vezes em 4 anos. Então o mercado está muito aquecido no final das contas e tem anos muito promissores pela frente. Como a empresa cresceu bastante, né? O desafio é construir cada vez mais um time de alta performance. Né? Acho que esse é um desafio em qualquer negócio, em qualquer empresa. Né? A gente tem sido bem sucedido, mas é um grande desafio. A gente percebe uma movimentação do governo que ele está querendo se posicionar. E essa é uma preocupação, porque a gente tem uma indústria grande do álcool no Brasil. Né? E se a gente tiver um grande incentivo em direção ao álcool, a gente pode tornar o pace, né, o passo dos elétricos um pouco mais lento. Né? O que seria um absurdo no final das contas, porque o nosso mercado tecnologicamente ficaria para trás. Porque a gente vê um avanço acelerado dos elétricos nos Estados Unidos, Europa e China, e sem dúvida nenhuma o Brasil, com uma história no setor automotivo, né, precisa também estar envolvido e estar à frente disso. Então a gente realmente, eu deixo essa provocação aí para que o governo se posicione em relação a isso, né, porque a gente precisa de uma política pública não que não proteja o álcool, mas que incentive os elétricos. Mais do que ser premiado, a nossa preocupação é com qualidade, é com entrega, é com negócios, é com fazer acontecer, e justamente por isso a gente tem sido visto como um grande player do mercado que pode ser aportado, porque a gente é muito sério e comprometido com tudo que a gente faz. Na prática, a gente está construindo algo transformacional como time, como empresa, como grupo, né? E isso, na verdade, não tem preço, né? E o grande objetivo é impactar a sociedade, é para todo mundo no dia a dia do Brasil e até fora do Brasil, porque a gente está expandindo para fora do Brasil também. É um privilégio a gente realmente contribuir para a construção da história da mobilidade no país. Os nossos planos, vou te contar que são agressivos de verdade. Tá? A gente tem um plano acelerado de crescimento, né, que uma primeira grande etapa a gente cumpriu, que é justamente desenvolver um plano estratégico junto com a Tenex, aportar uma grana nisso. A gente executou, entregou e tem um MVP de todas as soluções que a gente tem aqui. Então, efetivamente é algo útil para o mercado, está provado, está validado, né? Estamos tracionando, né? E, na verdade, a gente tem aí novos projetos para o mercado que em breve a gente vai comunicar. Isso é também confidencial, mas é um plano até, na verdade, muito maior, né, do que a gente veio até aqui, capturar essa ebulição que está ocorrendo no mercado e todas as oportunidades, ou algumas oportunidades, que a gente visualiza aí para os próximos anos. Deixando uma mensagem aqui para todo empreendedor ou quem está pensando em empreender, acho que, cara, é meter as caras, mano. Acho que é desafiador, a gente vai encontrar muitas pedras no caminho, né? Mas no fim das contas é meter as caras, fazer acontecer, muita energia. No fim, uma coisa que eu ouço sobre empreendedorismo é quem chegou lá, né, é quem não desistiu. No final das contas é simples assim. Que história bacana, não é mesmo? A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar com Clemente Gauer, especialista em mobilidade elétrica. Não saia daí, eu já volto. O projeto Startup está de volta e agora nós vamos conversar com Clemente Gauer, que é especialista em mobilidade elétrica. Clemente, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui com a gente. Tudo bem, Camila? Clemente, para a gente começar, né, o nosso bate-papo, qual que é a importância da tecnologia para uma startup?
Olha, eu acho que a grande locomotiva de uma startup é justamente inovação. Tá? Não existe uma startup se ela não vem com o propósito de resolver um problema e geralmente com tecnologia e agilidade. Então, são duas coisas que andam muito juntas, né? Então, se você tem um problema para resolver e o tempo é curto e você tem pessoas que querem um retorno rápido deste investimento que eles estão fazendo, a tecnologia é vital. Então, aqui na Tupinambá Energia, que é um Electric Mobility Service Provider, né, conectando todas as pontas, por exemplo, na mobilidade elétrica, a tecnologia é o pilar fundamental da startup. Sim, e o conceito de uma startup também abrange aí um pouco mais de coisas, né? O que seria, para quem está nos assistindo agora e esteja pensando assim, o que é uma startup? Gostaria que você desse essa definição para a gente. Eu acho que uma startup, ela nasce primeiro sempre de pessoas que tiveram uma visão à frente do seu tempo para a solução de um grande problema, né? E que são idealistas, né? Que enxergam que, olha, existe uma questão que tem que ser resolvida, muitas hoje no âmbito do ESG, né? Onde se fala muito a parte social, de meio ambiente e de governança. E tão cedo as pessoas detectam que existe uma questão latente a ser resolvida, né? Então, por exemplo, no caso da Tupinambá, fundada pelo Davi Bertoncello e também pelo Pedro Conte, eles rapidamente observaram que no mercado de eletromobilidade existe uma questão de onde você vai carregar seu carro, né? E aí, então, nasce talvez uma das funções mais importantes da startup, falar, bom, como que a gente resolve isso? O que a gente precisa? Né? Então, é feito um trabalho muito minucioso de pesquisa, verificação de qual a demanda do mercado, né? Existe um addressable market, quem são as pessoas que vão consumir esse produto? Está em ascensão esse movimento, né? Quem poderiam ser as partes interessadas em investir nessa startup? E, finalmente, execução disso, né? Quem são as pessoas que vão realmente estar à frente desse movimento e executar um plano muito bem orquestrado para entregar resultados, né, baseado geralmente em cima de tecnologias únicas e desenvolvidas dentro de casa, que finalmente vão culminar num produto que vai atender essa demanda com sucesso. Então, a gente observa que esses são os ingredientes fundamentais, entender exatamente qual é o seu problema que você tem que resolver, qual que é o mercado que vai resolver isso, quem poderiam ser os investidores e, finalmente, quem vai executar isso. Perfeito, Clemente. E é importante estar aí atento às oportunidades de negócios que podem surgir no dia a dia? Olha, eu pego exatamente o caso do Júnior, né, da eletromobilidade, onde a gente também atua, né? A gente descobriu muito cedo que recarregar um veículo elétrico era uma operação que poderia frustrar muito o motorista, né? Você pode ter um aplicativo que te diz onde você deve ir carregar seu carro, mas você pode chegar lá, a estação está quebrada ou está sendo utilizada, ou então não está funcionando naquele horário que você acaba chegando na estação, né? Então, a gente olhou para isso como uma oportunidade e fez não só um aplicativo que te leva para essa estação, mas permite você reservar a estação, saber se ela está operando, se ela está funcionando naquele horário, se ela está em manutenção ou não, a velocidade da estação. E depois tudo isso evolui para um produto, né, que a gente acaba conectando todas as partes da mobilidade elétrica. Então pega o fornecedor de energia, as montadoras, os players de carregador, né, como o Júnior, e a gente conecta todo mundo numa grande plataforma sofisticada de back-end tecnológico, ou seja, falando, olha, essa estação vai custar tanto por quilowatt-hora, funciona nesse horário, se você quiser pode reservar a estação com 15 minutos de antecedência. Isso rapidamente chama a atenção do mercado, né? Então a Tupinambá foi ela foi muito bem sucedida em rapidamente se colocar como um operador, né? Então a gente vê de início um aporte significativo vindo da Raízen, aliás, um grande player dos biocombustíveis, para fazer toda a operação dos postos de combustível da Shell com estações de recarga, né? Então, esse foi o primeiro indício de que a gente estava no caminho muito certo, e a gente realmente encontrou aquele veio que é necessário na inovação. Sim, e esse modelo de negócio da GreenV é capaz de se manter aí por muito tempo no mercado? O que você acha? É um mercado que está crescendo muito? Olha, a eletromobilidade é inexorável, né? A gente costuma dizer o seguinte, muitos olham para a eletromobilidade como uma questão de
a redução de emissão de carbono, descarbonização, né? Agora, para quem tem um veículo elétrico, os benefícios são ainda maiores, né? Ou seja, você acaba tendo uma experiência com esses veículos muito melhor, né? Ou seja, você que carrega um veículo em casa, que praticamente 80% dos proprietários de veículos elétricos carregam em casa, você acorda todo dia de tanque cheio, né? De bateria carregada. A potência que o carro entrega, a velocidade que ele entrega a potência, ou seja, esse mercado da descarbonização da mobilidade, né, o que a gente chama de mobilidade elétrica, ele é inexorável, vai acontecer querendo ou não, o Brasil querendo ou não atrasar isso com políticas que podem não ser favoráveis aos carros elétricos, mas vai acontecer porque as pessoas vão preferir veículos elétricos porque eles são muito melhores, mais convenientes, menor manutenção e, por exemplo, se você carrega com energia elétrica, o custo operacional dele é bastante menor do que qualquer veículo movido a qualquer outra matriz energética, seja gás natural, etanol, gasolina ou diesel. Então, o que a gente olha para o mercado e vê quem já utiliza esses veículos é que estão plenamente satisfeitos, né? É um movimento que não tem volta. Sim, e Clemente, esse ainda é um mercado não muito concorrido, né, mas tem grandes chances de ser. Aí eu te pergunto, o que o empreendedor precisa fazer para se destacar nesse mercado? O que eu acredito é, em primeiro lugar, conhecer muito bem o que você está disposto a fazer, né? Então, se você está de olho na eletromobilidade, viver a eletromobilidade, né? Então, dirigir no dia a dia, viajar com seu carro elétrico, carregar na sua casa, carregar no seu condomínio, conversar com o seu síndico, né, que você gostaria de ter uma estação de carga, e todos esses ingredientes, né, dessa vivência que você vai ter, e como muito bem fez o Davi e o Pedro, né, isso acaba então te rendendo, eu acho que uma oportunidade única de enxergar como contribuir com isso, né? Então a gente vê, por exemplo, a Greenvee muito forte na instalação dessas estações de recarga. A gente vê a Tupinambá muito bem estabelecida como grande player de software para a gestão dessas estações, né? E finalmente a gente rapidamente conseguiu detectar, assim como outros empreendedores vão detectar, aonde realmente está o interesse, né? Então a gente rapidamente conseguiu parcerias muito sólidas com as montadoras. Os seus aplicativos, muitos deles são feitos pela Tupinambá. Os maiores players hoje de real estate, os postos de combustível que se convertendo agora para a eletromobilidade, também enxergaram isso, né? E a gente vai ver, na sequência disso também, por exemplo, as concessionárias de energia elétrica também com muito interesse em impulsionar esse movimento, startups voltando sua atenção mais para esse segmento. Então, existe muito espaço, né? Hoje, a maior parte dos ativos financeiros do mundo, eles giram em volta da energia, muito em volta do combustível fóssil. Então, é natural que a gente observe nos próximos anos uma guinada para a mobilidade elétrica e também para os ativos de energia, para a energia elétrica, renovável, sustentável, abrindo oportunidades infinitas para muitos empreendedores a vir, né? Sim, e para isso ter grandes parceiros aí por detrás, uma equipe qualificada, bem capacitada como a do Júnior faz toda a diferença nesse processo, né? Olha, sem dúvida, hoje o capital intelectual é o que faz uma grande empresa, uma grande startup. Não existe empresa, não existe startup se não tiver cérebros dentro dela, né? Então, essa é uma questão muito latente no Brasil, né? Esses recursos humanos, eles são escassos, você tem uma dificuldade de contratação. Por exemplo, a própria Tupinambá é uma empresa que é forte em tecnologia aplicada em software, né? Então a gente tem uma dificuldade acima do normal de recrutamento, né? Então essas são questões que a gente observa muitas vezes a indústria falando, o veículo elétrico ele vai demitir uma quantidade substancial de pessoas na indústria, né? Ou seja, torneiros mecânicos, pessoas de usinagem, etc. Mas ao mesmo tempo a gente está puxando a empregabilidade para o lado ainda mais salubre do emprego, né? Com melhores condições de trabalho e salarial no desenvolvimento de software, né? Então, um país ou qualquer instituição de ensino também tem que olhar para esses movimentos falando, olha, está existindo um movimento de guinada também de onde residem os empregos, né? Então, a Tupinambá é uma empresa que, por exemplo, hoje a gente coloca grande parte da nossa força de desenvolvimento
ela não está mais em um lugar, né? Ela está pelo Brasil inteiro, né? Distribuindo renda por toda uma nação, né? E hoje a gente, aliás, expandindo as nossas operações para toda a América Latina, junto com a Shell, né, e a Raízen. Então, do ponto de vista de distribuição de renda, participação na economia de uma nação, né, as startups oferecem isso, né? E a gente é uma prova viva disso, né? Hoje estamos chegando a praticamente 50 ou mais colaboradores espalhados por todo o país, trabalhando do conforto de suas famílias, né, para todo um mundo, né? Então, verdade. A gente está hoje na América Latina, mas em breve estaremos no mundo inteiro, né? Com certeza. Com muita fé nisso. É verdade. Eu conversei com Clemente Gauer, especialista em mobilidade elétrica. Muito obrigada, Clemente, por suas dicas aí que você deu aos nossos telespectadores. Obrigada por sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e, bom, obrigado. E o projeto Startup está chegando ao fim. Ficou com vontade de assistir mais, não é mesmo? Então acesse nosso canal no YouTube que aparece aí na tela e confira toda a nossa programação. Porque você já sabe, né? Assistir o canal Empreender já é um bom negócio. E eu espero você no próximo Projeto Startup. Tchau!